A paz do Senhor, amados e amadas que me seguem aqui. Eu quero contar hoje para vocês o meu testemunho do que foi o meu batismo com o Espírito Santo. Mas antes eu quero introduzir vocês na palavra que Deus me deu. E a gente vai começar em Gênesis, capítulo 32, versículo 26 e versículo 30. Jacó estava lutando com o anjo, porque ele queria ser abençoado pelo anjo. E disse o anjo: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoar. E o 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Esse louvor sempre foi um louvor que me tocou muito. Foi de quando eu me converti que eu conheci ele, que é da Cassiane. E não teria louvor melhor para poder tentar exemplificar para vocês o que foi esse momento para mim. Do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. E agora deixa eu contar para vocês o porquê que isso era tão importante para mim e o porquê que essa música de luta, de batalha tem a ver com isso. O ano só acaba quando Deus diz que acaba. Deus determina quando o tempo e as coisas vão acontecer. Eu me converti há 13 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, no avivamento bíblico em Rolim de Moura. E desde então que eu descobri que existia o batismo pelas águas e o batismo pelo Espírito Santo. João Batista veio para batizar pelas águas, mas ele falou que iria vir alguém pós ele que batizaria em Espírito, que é o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo, a nossa Santíssima Trindade, são exatamente o mesmo ser, a mesma pessoa, dividido em coisas diferentes, tá? Então, por isso que o batismo é muito importante. Porque quando você é batizado pela água, é uma aliança que você está fazendo com Deus, mas é um homem que te batiza. E é uma escolha sua. Ser batizado pelo Espírito Santo também é uma escolha sua, mas é quando Deus quer que aconteça. É quando Ele sente que você está pronto, que você está preparado, que você é templo agradável para receber Ele. Então, para mim, isso era muito importante. E desde os 16 anos que eu procuro o batismo com o Espírito Santo. Então, vocês têm noção do que é 13 anos você lutar por uma coisa e você não conseguir essa coisa? Então, se você tá aí tentando há 1 mês, 2 meses, 3 meses, algo e você ainda não conseguiu, acalma o teu coração e não desiste. Não larga o anjo até que o anjo te abençoe. Eu fui pro encontro com Deus em novembro desse ano e eu fui pro encontro com Deus com um único propósito: ser batizada pelo Espírito Santo. Porque eu já sabia que lá tinha algumas ministrações e que essas ministrações, esse ambiente favorável poderia me levar a ser batizada com o Espírito Santo. E passou o primeiro dia, e passou o segundo dia, e passou o terceiro dia, e a gente foi embora. E eu fui dentro do ônibus com a minha companheira, a Juliette, chorando demais,
mas eu tava chorando, era de frustração por não ter conseguido, sabe? Parece que todas as coisas que aconteceram no encontro foram menores só porque eu não consegui isso. Então eu tava muito frustrada, eu tava muito decepcionada, eu tava muito triste, eu tava muito abatida. Como assim? Eu fui pra lá pra isso, Deus viu que eu tava entregue e não aconteceu. Deus determina quando as coisas vão acontecer. Não era tempo de acontecer, só que eu queria que acontecesse. E eu queria muito. E aí, quando eu voltei do encontro, eu voltei ainda mais sedenta. E voltei ainda querendo mais. E eu ia num culto. E o Espírito Santo se aproximava, mas ele não me batizava. E eu me sentia rejeitada. Eu me sentia como se eu não fosse pessoa agradável o suficiente para que ele me batizasse. E eu chorava. E eu comentava isso com as pessoas que estavam mais próximas de mim. E aquilo me doía demais. Porque todo mundo era, só eu que não, sabe? Era essa a sensação que eu tinha. E aí, numa terça-feira de Tadel, que normalmente eu não vou no Tadel, porque como é muito começo de semana, minha vida tá muito corrida, mas a Juliette ia cantar, e aí eu falei assim, não, eu vou pra te ver, amiga. Sabe de nada, né? Gente, nos primeiros 3 louvores do início, a Fernanda orou por mim, e eu simplesmente fui ungida. Eu fui abençoada, mas ainda não foi o batismo. Mas eu já senti que as coisas iam acontecer e que eu ia chegar lá. Eu já senti que o negócio estava ficando diferente. E aí, quando foi na quarta-feira do dia 30, para mim o ano já tinha encerrado. Eu já tinha até feito o vídeo da retrospectiva 2020 e já tinha postado aqui o vídeo para vocês. Então, para mim, o ano estava encerrado. Tudo de bom que o Senhor tinha para fazer na minha vida, Ele já tinha feito. Mas Deus determina quando as coisas acontecem. E aí, a Fernanda foi, ministrou uma palavra linda, maravilhosa. E ela chamou quem quisesse receber uma oração que fosse até a frente. E toda vez que chamam, eu nunca vou. Não é por me achar superior aos outros, não. É porque eu acho que às vezes tem tantas pessoas que estão com problemas maiores, que estão precisando mais, que eu prefiro dar espaço para essas pessoas e eu fico no meu cantinho orando. Mas quando ela falou, eu não pensei 2 vezes, eu fui lá pra frente. Eu fui uma das primeiras pessoas que foi. Então, você estar disposto também é uma das coisas que auxilia no processo. Mas quem determina o tempo quando as coisas acontecem é Deus. E aí, houve aquela unção toda, e as pessoas orando, e a Fernanda veio, orou por mim, eu caí na unção de novo, e foi maravilhoso, e para mim tinha se encerrado por ali, Deus já tinha feito tudo que ele podia fazer, já estava abençoada, já estava pensando em ir embora. E lá na igreja, homens oram por homens, mulheres oram por mulheres. É um protocolo para evitar constrangimentos e tudo mais. Mas Deus quebra protocolos, Deus é especialista nisso, em ressuscitar mortos. Então, assim, Deus quebra protocolos, não existe protocolo para Deus, a não ser os protocolos que Ele mesmo estabelece. E aí veio o Guilherme e a Fernanda orar por mim. Achei estranho, assim, olhei com uma cara meio assim, mas tá bom, quer me orar, vem. Gente, a hora que o Guilherme começou a orar por mim, ele falou coisas que só no meu íntimo, só no meu secreto com Deus, só eu e Deus sabíamos as visões que eu tinha de eu estar dançando com Jesus. Mas era uma visão muito clara, uma visão muito realista, era como se realmente Jesus estivesse dançando comigo. E a Fernanda, o Guilherme falando de um lado, e a Fernanda começou a me rodar do outro lado. E aí ela me rodou umas 3 vezes, e aí depois eu comecei a dançar com o Espírito Santo, e dali a pouco eu comecei a rodar, muito rápido. Eu sentia que eles estavam em volta de mim, que eles estavam tentando me proteger, mas assim, eu tava muito na graça, gente, só você estando pra você entender. E eu caí. Pronto. Esse foi o meu batismo com o Espírito Santo. E Michelle, como você sabe que você foi batizada com o Espírito Santo? Primeiro, porque era algo que eu estava buscando muito. Segundo, por esse fato que nunca tinha acontecido. Terceiro, depois você vai pra internet pesquisar, né? Eu fui pra internet e eu pesquisei como que a gente sabe que foi batizado pelo Espírito Santo. Primeiro por isso, quando você faz coisas, quando você tá nessa unção, quando você tá nessa graça, né? Quando alguém te passa te abençoa, e também
quando você tem a alegria e a certeza de que você foi batizado. E aí eu perguntei pra pastora se eu tinha sido batizada, ela falou que achava que sim, pra Fernanda e tudo mais, só que eu tava tão feliz, e eu tava tão convicta que eu tinha sido batizada, que sim, gente, eu fui batizada pelo Espírito Santo, mas depois de tudo isso, então não desista, não pare no meio do caminho, não se decepcione com Deus, porque não é porque Ele não fez agora que Ele não vai fazer, porque Deus age no tempo de Deus.